Bom dia, amigos ouvintes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando uma nova live, já com fé em Deus e a nossa intercessão, para que vos encontre bem em vossas casas, com saúde, e que tudo corra bem para vocês. Essa é a nossa intenção. Não temos nenhuma outra intenção, vontade que aconteça com os nossos ouvintes, a não ser o bem, as coisas boas, né? Então, hoje, eu quero falar do que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Ou seja, tudo o que Ele quiser, né? E aí, então, a gente nota-se o tamanho do poder que existe nesse ser maravilhoso. Nós vemos que, eu já falei isso em outras lives, mas no segmento que eu quero prosseguir hoje, eu tenho que usar parte desse acontecimento. Quando você nota a diferença, um rico passar a ser pobre, passar no termo de dizer, né? Que ninguém quer deixar de ser rico para ser pobre, né? Alguma coisa que leve à pobreza. Ele vai sofrer muito. Ele é acostumado a viver amplamente, viver bem, não é? O pobre, se ficar mais pobre ainda, quase que a diferença para ele não vai ser tão grande. Porque ele já tem mesmo um itinerário, ele foi mais frágil mentalmente, não conseguiu tudo o que queria, e assim ele é acostumado. Ninguém acostuma com o sofrimento, mas é obrigado e às vezes até passa a achar normal, né? É o mesmo que uma doença que vier a cometer a vida de um pobre, sendo a mesma que vai chegar na casa do rico. O pobre, que às vezes sofre muito já, né? E às vezes nem o remédio consegue comprar, ele sara porque Deus é maravilhoso, um chazinho, mesmo procurando essas clínicas aí, né? E não vai ter, assim, aquele melhor tratamento. Ele já tem ele é adaptado com essa situação. O ataque para ele vai ser menor do que chegando na casa do rico. Porque o rico, essas coisas vão tirando de letra. A gripe, ele já passa a comer bastante coisa que tem vitamina C, ou frutas, e ele leva uma vida que para poder pegar ele lá, a doença tem que ser muito forte, porque ele tem médico já de rotina, e o pobre não tem isso, né? Mas acontece que a doença que deu no pobre, está mais fácil o pobre se safar dela até sem ajuda da medicina, do que o rico. Porque o organismo dele não é acostumado com a situação. Uma coisa pequenininha assim, ó, que o pobre fala, deixa para lá, vai melhorar. Para o rico, vira aquele estandarte. É terrível. E então, é o caos da riqueza. Pobre ficar rico
é maravilhoso, ele vai se sentir bem, né? Mas também se ele permanecer pobre, ele já é acostumado. Mas pobre um pouco mais, não vai fazer tanta diferença. Mas o rico, deixar de ser rico por alguma causa e começar sendo pobre, alguns vai suicidar. Eu conheço pessoas que eram milionárias, quando viu que agora estava praticamente sem nada, ele se matou. Deu um tiro em si próprio. Tirou a própria vida. Se matou. Você está vendo? Para o pobre e a rico é felicidade. Agora, para trocar de posição em decrescência, para o rico, é símbolo de morte, símbolo de atraso, de reclamações, blasfêmias. Porque ele não tem esse costume. Bom, o que eu quero dizer é acerca de José do Egito. Ele, dentro da sua própria casa, ele sofria muito com os seus irmãos. Porque os seus irmãos se julgavam, né? Diferentes, queriam ser os melhores. Tinha inveja porque José era uma pessoa próxima de Deus. E por isso era bem tratado pelo pai, porque pessoas que estão com Deus geralmente é obediente às leis, aos pais. Procura uma maneira de não errarem. É menos perseguido. É a mesma coisa, alguém quer fazer um sequestro. Sequestrar pobre para quê? Se não tem nada para ele usufruir, mas o rico tem. Certo? Eu estou falando, não é desejando que isso aconteça, não. É que eu estou mostrando a facilidade que há para as coisas acontecerem. E porque Deus era com José e eles tinham inveja. Fizeram toda aquela perversidade, vendeu-o como escravo. Quando eles pensavam que estavam fazendo mal para José, eles estavam fazendo bem. Ele estava usando de maldade com José para vê-lo sofrer, e não sabiam eles que estava abrindo o caminho para que José chegasse a praticamente rei do Egito. Certo? Você tem noção uma pessoa sair do país dele? Um sofredor lá debaixo de uma barraca, lá, humilhado pelos irmãos, jogado em buracos, vendido como escravo. E, de repente, assim, 3 anos e 6 meses, se tornar o rei do Egito. É governador, mas só o rei era maior do que ele no trono, ele disse. Pegou o anel que ele tinha, assim, que ele usava como rei, colocou no dedo de José e disse: você só é maior do que eu quando se tratar do trono. Aqui. Menor do que eu. Menor, você se torna menor do que eu aqui no trono. Eu estou invertendo as palavras. E ele vê o sucesso. Tudo que caía na mão de José aumentava, porque Deus era com ele. Algo assim que a gente, se fosse reparar bem, não tinha nem motivo para que José fosse tão abençoado. Por quê? Porque desde a sua família já vinham o amaldiçoando. Tem muita gente hoje que acredita em pragas, eles chamam assim, né?
Fulano não vai prestar mais nunca, porque espraguejaram ele, né? Levou o nome dele para a encruzilhada. Isso não vale nada, não, amigo. Isso não existe, não. Eu desafiei macumbeiros a mandar macumba para mim. Uma vez eu comecei a ficar sabendo que tinha alguém fazendo macumba para destruir a minha humildade, porque vê o crescimento, né? Vê Deus com a gente. Então vai levantando contra, né, os espíritos maus que andam governando essas pessoas, vai ficando revoltado, né? Se sentem perdedores. E aí coloca na cabeça daquela pessoa, leva um bode preto, alguém até levou um bode preto, passou lá uns 6 dias com esse bode. Não sei se esse bode morreu de fome ou alguma coisa assim. Eu faço ironicamente mesmo, eu ironizo. Se eles não deram água para esse bode, coitado, e comida, que ele estava amarrado, coitado, era para ser sacrificado ao diabo. Diz que um presente estava dando para o diabo matar eu lá em casa. Só porque eu estava crescendo, comprando casas, melhorando a minha vida. Eu não sou pessoa rica, mas eu amo tudo que Deus me deu. Tudo. Ainda que seja pequeno, né? E aí, pelejaram com esse bode, pelejaram, e deve ter sofrido bastante, porque o bode é mal cheiroso, né? Eu não sei se estava com eles dentro de casa, que eu não fui lá para ver. Quem trouxe a notícia para mim, coitado, ele veio para falar para mim, aproximar das orações, porque macumbeiro daquele mesmo, da pesada, estava para acabar comigo. E aí, depois desses veio uns outros, né, que alguém veio me avisar, não, que não sabe o porquê que você é assim e que tal, mas que a coisa vai pegar. Aí eu pedi, depois quando eles falarem isso, você podia fazer um favor para mim. Diz para eles mandar mais macumba, porque cada macumba que eles estão mandando eu estou crescendo. Coisas que eu nunca pensava em adquirir e fazer, chega na minha casa assim, de uma hora para outra assim. A macumba lá está sendo excelente. Fala para eles continuar, viu? Agora, aqueles que estão medrosos, tem medo de macumba, dizem, mas você não podia falar isso não, isso é perigoso. Perigoso quando não se tem Deus na vida. Esse é o maior perigo. E poucas pessoas param para pensar nisso. Porque um momento que você tiver, que seja um segundo, sem que Deus esteja te amparando, você, como dizer sempre, é uma presa fácil. Porque, segundo a Bíblia, o diabo, nosso adversário, anda dia e noite urrando nervosamente, hein? Buscando a quem possa tragar. Claro, se ele passar a boca em você, você está ferrado. Ele esse leão aí, referido na Bíblia, é o diabo, entendeu? Mas ele não tem condições alguma de encostar em você. Deus vetou dele até o direito de saber o que você pensa. Ele é assim, meio fortinho? Ele é forte. Mas só tem uma coisa, que quem está com você, se é que você crê dessa maneira, é muito mais forte do que ele. Ele perde todas. Ele perde qualquer guerra que ele armar contra um cristão, contra um que se aproxima de Deus. E Jesus disse assim, o que quereis que os homens vos façam? Façais-vos primeiro. Mostra para ele o jeito que faz, que às vezes ele até tem vontade de fazer uma coisa que seja boa para você, mas ele não sabe fazer. Ele não sabe por onde começar. Falta ensinadores. A Bíblia diz, a seara é grande, mas os obreiros são poucos.
Meu Deus do céu. Tem obreiro trombando um no outro. Mas a Bíblia está falando de obreiros do Senhor. Não está falando de obreiro para si próprio, não. Para suas próprias ideias. Não, não está falando. Jesus chegou a dizer, tem gente que pensa que por muito falar é que ele vai ser ouvido. E citou em outro lugar, é melhor você ouvir do que falar. Quer dizer, não é falando que você mostra que é inteligente. Não é falando que você vai conseguir riqueza. É usando a potência, esse carimbo de Deus com a sua semelhança e a sua imagem, e um livre-arbítrio que Ele te deu e uma inteligência acima de qualquer cientista que se propaga como cientista. Você é capaz de fazer coisa que o cientista está engatinhando. Do mesmo jeito que acontece com o diabo. Tem aquela coisa toda dele, inclusive a Bíblia anuncia que ele se transforma num anjo de luz, desce do céu como fosse um raio de fogo e tal. Ele faz essas proezas todas. Interessante. Simplesmente Deus não exige tanta coisa assim de você. Só exige que seja bom caráter, correto, e que pode até fazer escolha, te dar liberdade de escolha, para que você fique do lado dele, se você quiser. Só isso. Ele, até porque ele não precisa da gente, né? Mas só com essa atitude, meu amigo, Deus já colocou um anjo chamado anjo da guarda, que faz a diferença entre você e o seu agressor. Ele vem, passa as ideias, por isso que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, procure examiná-la. Apóstolo São Paulo vem e diz, examinai os espíritos, para ver se realmente eles são de Deus. Porque todo mundo que é de Deus quer ser de Deus. Mas nem todos querem fazer a vontade de Deus. Imagina você, numa grande reunião, pode ter aí, digamos, 1.000 pessoas. Sobe em alguma coisa mais alta que todos te vejam e grita lá, quem vai para o céu aqui? Você vai ver. Nem isso ir para o céu eles têm certeza porque não foram ensinados. Mas todos vão gritar numa só voz. Ei! Aí você dá só um tempinho e grita. E quem vai para o inferno aqui? Vai emudecer. Aquele auditório vai emudecer. Só algum meio ignorante vai dizer para mim tanto faz céu como inferno. Eu nem acredito nisso. Tem essas pessoas assim, né? E ele deve, em alguma coisa, acertar dizendo isso, sabe por quê? Porque o inferno que estão pregando por aí não existe, não. Tem ele, não. Tem. Mas de outra forma. Que a morte e o inferno vai ser lançado no lago de fogo. É outra forma. Inferno não é uma cidade, um lugar cheio de caldeirão de fogo. Não. Não tem isso, não. Inferno é o que nós fazemos com a nossa própria vida. Inferno é o que nós fazemos com a vida do outro. Inferno é o que nós ensinamos mal à nossa família e depois ter o desprazer de ver nossos filhos nas drogas, ser assassinados. Esse é o inferno que pregam e não dá o detalhe com precisão. Certo? Você está cansado de ouvir por aí alguém desesperado dizer a minha vida virou um inferno. Ué, então, a
vida dele está cheia de caldeirão de fogo. Complicado isso aí, né? Você vê as coisas mal ensinadas, mal colocadas, são idiotas, que levam as pessoas a que Deus, com o anjo da guarda, com a áurea imensa como um arco-íris em volta, te defendendo a sua casa, vem um pobre, miserável, cego e nu, como a Bíblia diz, e te coloca nessa situação. Querendo levar o povo para uma instituição com medo do inferno. Certo? E o inferno, nada mais, nada menos do que o sistema. Você entra no Congresso, está um inferno no Congresso. Mas eu não vi lá não, nem um fogo aceso, nem nada. Mas se você prestar atenção, você vê o inferno que eles estão fazendo na vida dos outros. Eles, bem explicado, viu? Porque tem neguinho que ouvindo isso vai querer tirar a minha pele. Mas tem gente boa lá dentro. Boa não, também não. Não tem nenhum bom lá não. Bom é Deus. Tem pessoas lá que têm desejo de ser melhor. E que até ama alguém, por que não? Tem desejo de mudar esse país para um lado que ele possa se orgulhar do trabalho digno que fez e se orgulhar de ver alguém sendo em um patamar conquistado que ele o endereçou. Certo? Mas e o total que tem lá só para fazer esse inferno funcionar é maior, é mais grande. Porque é mais fácil fazer o inferno da vida do outro do que tolerar o outro fazer o inferno da nossa. Você não acha? Se alguém está nos infernizando, nós já quer logo tirar ele do espaço, não é isso? É a primeira ideia que vem. Quando eu puder vingar desse maldito, eu vou vingar. Né? E aqueles infernais que estão lá dentro, ele não tem outro pensamento não, meu amigo. Ele não tem vontade de pegar um pouco daquele dinheiro que ele roubou no Banco do Brasil um tempo atrás e repartir com os pobres, não. Fazer pelo menos o que o Pablo Escobar, aquele atravessador de droga da Colômbia, porque ele fazia tudo aquilo, não estou insinuando, incentivando ninguém a isso não. Porque eu odeio esse tipo de coisa. Mas eu estou falando da decisão de um homem errado. Ele conseguia rios de dinheiro com drogas e jogava até de avião em cima da cidade dos pobres lá. Tanto é que fizeram um recenseamento à época que eu acompanho essas coisas. O rei ou Pablo Escobar? Deu quase 100% Pablo Escobar. Certo? Então, nos errados, os mais errados que existem, lá naquele inferno do Congresso, tem pessoas lá dentro piores. Assim como tem alguém lá brigando contra o inferno que o outro está fazendo para ver se fica melhor, mas os outros não deixam. Agora a esperança nossa é maravilhosa, né? Mas moço, o senhor é doido? Tá falando que os regentes lá é tudo diabo, lá virou um trem esquisito. Não disse tudo, eu disse a maioria, né? Mas a esperança nossa é que eles não passam sem pagar. Dá uma acompanhadinha para trás e vê tanta gente que nos torturou, nos atentou aí de todas as maneiras. Você vai encontrar algum deles morto já. Não foi ninguém que matou, não. Deus viu que tinha pôr um fim na vida dele, que eu estava judiando da velhinha lá na esquina. Eu estava estragando a vida de um deficiente, de um desempregado. Ele estava atrapalhando alguém ter acesso ao aviamento de uma receita. Outros com preços abusivos. E quem cobra isso é quem tem o poder de cobrar. Ai daquele que cair na mão do Deus vivo, assim diz o Senhor. Está escrito na Bíblia.
Porque o peso da mão de Deus está falando lá. Não é brincadeira. E ele falou e disse mais: eu sou Deus e não mudo, e as minhas palavras não voltarão para mim vazias. Não tem impunidade não, meu amigo. Não é como aí por aí que nós estamos vendo. Neguinho faz tudo quanto é maldade e depois sai juntando todos os advogados que tem no Brasil. Tem dinheiro e advogado daqui, advogado dali, para poder tirar dele a culpa. Adivinha aonde eles vão pôr a culpa? Vai pôr em cima do inocente. Que para salvar a pele do bandido, a culpa tem que ficar em alguém. Eles têm que comprovar isso lá. O juiz está lá esperando para dar a martelada, certo? A dosagem final. Então, alguém que não devia pagar pela dívida, com as nossas leis, ele vai ficar réu. E o outro que devia ser o réu, punido, vai ficar sorrindo porque o seu dinheiro, até certo ponto, faz milagre. Mas o Senhor teu Deus, amigo ouvinte, te livrará. Nós vamos entrando todo dia, cada vez mais perto, a aproximação com Deus. O Deus do universo, o Deus dos exércitos, o Altíssimo, que não há outro Deus além dele. Não tem força maior. Nós estamos pedindo por vocês e sem nenhum interesse de receber de volta qualquer quantia. Não. Não é o interesse de crescer um canal para ficar famoso. Não. Queremos sim que as pessoas deixem o seu like e que compartilhem e que até se inscrevam no canal, caso você tenha tirado proveito de alguma coisa que tem te servido. Mas compartilhe, porque não servindo para você, tem alguém precisando de alguma coisa. Senhor meu Pai, nós te pedimos pelos os deficientes, os ceguinhos, Senhor. As pessoas que têm vontade de andar e não têm conseguido, meu Deus. E às vezes não tem nenhuma cadeira de roda que seja de boa qualidade e útil, porque não consegue comprar. Meu Deus, aquele que está entubado numa cama de hospital, que às vezes, poucas vezes até é visitado. Tem pessoas sofrendo muito maneira de expressão, porque o Senhor sabe. Está faltando eles ensinarem o porquê do sofrimento na terra. Senhor, tem misericórdia daquele que não tomou o café da manhã hoje. Daquele que não sabe a hora que vai almoçar com seus filhos. Tem misericórdia daquele que, dormindo debaixo de um viaduto, Senhor, teve que levantar muito cedo para ver se encontrava um pedaço de pão, ainda que seco, para trazer para os seus filhos. Que em vários lugares do mundo, às vezes, estão chorando de fome. Meu Pai, viemos na terra para isso, meu Deus. Para ter amor às pessoas. E para investigar o lado do erro, para fugir dele. Meu Deus, eu agradeço por tudo que tem feito por mim, pela minha esposa, já pela nossa idade também, e pela saúde que o Senhor tem dado, as boas energias na nossa casa. Meu Deus, eu sou feliz. Sou feliz por ter o Senhor como meu Deus. E peço tudo que peço a mim, sabedoria, revelações, eu peço a todos eles, Senhor.
e que esse canal tenha crescimento. Eu quero atingir o mundo, Senhor. Eu quero atingir o mundo. E sei que o Senhor está comigo e entre aqueles que me ajudam. Eu agradeço o Senhor e os santos anjos acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.